Vamos começar a nossa reunião de hoje. Primeiro eu queria dizer essa carinha cansaço, viu? Que eu dormi só 3 horas hoje. E também porque tem essa coisa boa dos presentes do Maria Cristo, né? Porque aí tem os presentes morais, que tem algumas coisas que precisam ser limpadas e que aparecem para a gente limpar em tempo. Aí teve uma situação que aconteceu, teve que acontecer agora, né? E aí então eu falei com uma pessoa, tão importante isso, né? Aí então a oportunidade de haver uma repreensão sobre um assunto que estava invisível e precisa ser falado. Mas que beleza, ótimo. Pude falar calmamente durante todo o tempo. Achei ótimo também. Tive que atrapalhar o soninho de Ronei, que tinha dormido pouco também. Mas eu tinha que ficar deitadinho, falar calmo, né? Muito melhor quando é assim. Como já disse a vocês, quando eu alteio a voz, não sou eu alteando a voz. Mas como era eu falando, eu falei calmamente. Então, primeiro, Rine tá bem, né, Dora? Sua vozinha, seu coração tá bem? Gabi. Então, é isso. Fui levado a não falar no dia do desencarne da vozinha. Foi tão meritório ela ter vindo aqui no dia do desencarne da vozinha, que você era muito ligado à sua avó, né? E essa ligação com a avó e avô, quando a gente tem, é alguma coisa de especial, né? E Gabi, eu sei que é muito ligada, realmente. Então, vamos fazer uma prece inicial. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, grande anjo, nos inspirem, nos protejam, nos amparem. E pedimos assistência. Eu estou achando essa cadeira baixa, tem como subir aqui? Ou não tem? Pressão minha. O Vaguinho ou... Fazer a prece de pé. Claro que oração e oratória são palavras cognatas, né? Porque às vezes é isso mesmo, tá no máximo, né? Que os bons amigos espirituais aqui presentes nos ajudem e à distância nos inspirem e nos conduzam para quaisquer atividades que desejem conduzir e para que nós possamos nos alinhar melhor com a espiritualidade sublime. E se não a espiritualidade sublime, a espiritualidade do bem, porque começamos a sintonizar a faixa da bondade, do bem, para depois, mais ou menos, de acordo com nossas limitações e possibilidades, captar alguma coisa da faixa de sabedoria. Nós captamos graus da faixa do bem, temos um coeficiente, vamos dizer assim, temos graus de sintonia, melhor colocando, com a faixa do bem, e pedimos aos bons amigos espirituais nos ajudem a melhorar o nosso coeficiente de sintonia com a faixa do bem, nosso potencial de sintonia seja ativado com a faixa da sabedoria também. Mas vamos lembrar o que é sabedoria. Esclarecimento de nós mesmos, nós próprias, primeiramente. Depois consolação de nós mesmos, nós próprios, depois de terceiros. A partir daí tudo pode acontecer. Nesse 5 de setembro de 2019, um dia diferente, Eugênia Aspásia estava radiante hoje de manhã, após a nossa prática do Evangelho, fez questão de fazer referência a essa fase majestosa que vivemos de transformações. Agradecemos, agradecemos, agradecemos. Percebemos a presença dos amigos espirituais de um modo um pouco mais ostensivo hoje e por isso mesmo, deixando claro que eles querem que eu deixe claro, eles têm pedido ultimamente que quando puder eu faça prece, faça comentário, tudo junto, né? Faça uma sugestão, lembrando as comunidades do cristianismo primordial, lembrando também aquelas igrejas evangélicas dos negros e negras americanos, o pastor está fazendo uma prece, alguém grita aleluia, isso mesmo, amém, aí chega aleluia, tão bom isso, né? Aquele calor humano, quer dizer, só porque no plano superior a telepatia, a gente não precisa gritar porque o outro já está ouvindo. Então, participar em voz alta, aqui é estranho, nós temos um perfil diferente, vocês não fariam, eu sei. Mas essa imbricação, prece, meditação, transe mediúnico do plano do bem, isso é perfeitamente plausível. Ela deixou que, em particular hoje, nós ficássemos... Ela tomou providências para ficarmos um grupo menor hoje. Exatamente isso. Era tudo programado, ficarmos um grupo menor hoje de pessoas. Ela comentou comigo isso hoje, que era um grupo menor de pessoas presentes, digo presencialmente.
Mas às vezes um distanciamento natural, eu tive convocação, né? Mas é isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eugênia Spazio aparece com a mesma madrepérola que ela apareceu, com que ela apareceu hoje de manhã, uma semente, parecendo uma semente em forma de madrepérola, em posição horizontal, assim, no colo, na parte alta aqui acima do peito. Porque a outra parte parece, como ela é tridimensional, quer dizer tridimensional, é porque ela tem um formato de uma elipse deitada em 3 dimensões, que a outra metade está para dentro do peito, como se ela guardasse a pureza dos nossos propósitos para dentro do coração dela. O meu sentimento foi esse, quando eu vi que ela não disse, ela apareceu assim, fez referência a um de vocês em particular e disse, olha, está no meu coração, se tranquilize, está tudo bem. E achei isso extremamente tocante havia várias mandalas em forma de Betimote, acho que se fosse reproduzir ficaria lindo. Eram como é que eu posso falar, meu Deus? Não eram labirintos. Qual o nomezinho daquilo, TD? Que faz um corredor, como se fosse um corredorzinho serpenteado e parecendo medalhões de ouro envelhecido. E eles estavam encadeados, mas ao mesmo tempo representavam coisas isoladas. Vários desses medalhõezinhos, cada um deles chamando atenção para o serpentear para o centro. Olha, foi Teresa Cristina, eu vou dizer porque eu fui autorizado. Teve Débora Sá, que em São Paulo foi chamada assim, pá, pulando todas as etapas de introdução. A Mirim, seu filho também. Então, olha, está autorizado a ser introduzido imediatamente. Que bom. Essa juventude, né? Eu tenho tão pouco acesso. Tá aí Vaguinho apaixonado com essa história de falar com os adolescentes da idade do seu filho. Cris Barreto. E Vaguinho tá aí apaixonado com Gica, com Liliane, com Dani. Ele empolgado para... Posso assumir? Eu falei, assuma, rapaz. Você é a ponte entre essa geração e eu. Tô tão distanciado. Sou um coroão. Para eles, eu sou super coroa, né? 48 anos, quase deve ser avô. Exagero, né? Mas com avô também não, né? Eu gostaria, um desejo, tá longe. E então, boa notícia, né, Felipe? Diga, Felipe. Perdão? Felipe, né? Eu pensei que você tivesse falado outra coisa. Então, fiquei tão triste quando eu cumprimentei. Eu só não falei o nome dele quando vieram os dois, né? Para a mãe, né? Com um filho só. E o filho se chamado, e o menino entrando, né? Começamos a conversa, só para partilhar com vocês. Estamos em casa. Teve uma questão de telefone que ela precisou mudar, não sei o que foi. Comecei a conversar com ela, daqui a pouco. Sim, seu filho. Eu nem lembrava mais a idade. Cadê ele? Ele é para estar aqui. E aí então eu partilhei logo aquela prece que foi convertida no vídeo de oração a Maria Cristo. Diz, olha, eu vou dar o doce. Se você quiser continuar a receber, você tem que entrar nas solências mediúnicas. Aí eu vejo Teresa Cristina bem presente, sempre com muita alma. E eu sei que é uma felicidade enorme, né? Trazer um filho para cá, assim, uma filha. Meu Deus do céu. Como o clamor da alma de muitas e muitos de vocês, né? Então, quando vem isso, eu vejo como um menino muito puro, Teresa Cristina. Vejo, a gente fica preocupado quando vê assim também, né? Ah, meu Deus, que Deus ajude. Aí a gente bota uma escola de malícia, no bom sentido de salto quântico, né? Para a pessoa abrir os olhos para um monte de coisa. E eu achei que ele estava muito dócil a você. Então, essas várias mandalas representam aspectos diferentes de nossas vidas. E havia elos prendendo essas mandalas uns aos outros, umas às outras, e essa grande madrepérola. A madrepérola foi apresentada, agora vejam, madrepérola é uma peça em particular, não sei, as meninas me ajudem, como Beth. Agora falando eu acho que Beth muito pode me ajudar mais. Eu sei que madrepérola chega a ser uma pedra semi-preciosa, porque madrepérola não é pérola. É o quê? É uma forma de trabalho, de tratar a pérola. Quem pode me ajudar? O que é uma madrepérola? Vou passar o microfone para Beth Monte. Você sente a vontade de falar sobre isso? Se você não tiver segurança na informação, peça a alguém. Mas eu acho que você é a pessoa mais gabaritada, é isso. Uma pérola mesmo, uma pérola. É uma pérola? É uma pérola. Eu entendo como uma pérola. Porque o que me chamou a atenção foi que ela não falou que era uma pérola. Ela fez questão de dizer que era madrepérola e depois ela chamou a atenção para a formação etimológica da palavra, uma pérola mãe.
Porque quando em 26 de junho desse ano, Eugênia mostrou Maria Santíssima, ela ofereceu para uma pessoa do grupo uma pérola, que era um ovo, que era uma semente, era uma pérola, não sabia que era aquilo, não é? E então ela disse, olha, isso representa a pureza da relação entre pessoas fraternalmente ligadas. Aí teve um momento que eles, olha, na hora daquele momento que eu fiquei com um surto de tremor e Wagner, vamos sair de casa agora. Aí estou precisando sair para um passeio entre companheiros. Estou resumindo, viu, gente? Aí ficamos só eu, Wagner e Luigi. Aí ficou a conversa de cavalheiros. Eu com necessidade de caverna. Aí então... Mas eu achei que estava. Mas foi só isso. Fomos tomar um café da manhã, fomos meia hora até a distância, os espíritos falaram e voltamos. Só isso. Mas foi o suficiente. Falamos umas bobagens, as besteiras, rimos. Daqui a pouco tinha tudo passado. As necessidades bobas que a gente pode ter. Bobas, né, gente? Alguns de vocês podem ter com amigas. Vou ligar para uma amiga, né? A mãe, a irmã. Às vezes é um amigo, às vezes é a funcionária doméstica, que é uma irmã do espírito, né? Mas prestemos atenção, esses medalhões, nós vamos deixar os andrógenos em casa, foi assim mesmo. Vamos deixar os andrógenos que são Delano. E imagine eu vir Delano como andrógeno, que surpresa. Mas é porque a ânima de Delano estava bem presente. Aí é uma dama, moda antiga, né? Olha que coisa horrível esse Zé Tio D. É um elogio disfarçado. Ele é fã das mulheres, muito fã. E já arrondei uma dama jovem. Reparem. É tão dama que aí recebe monta sucata de eletrônicos e monta computadores, vai corrigir um encanamento de casa, assim, eu não tenho habilidade nenhuma nessa área, coisas bem masculinas, né? Mas segundo Wagner, só assim traria uma presença feminina lá em casa. Impressionante. Estou pagando minha língua, gente, que eu só vivia cercado de mulher. Só queria falar com mulher. Estou pagando minha língua. Eu precisava passar por isso. E Wagner feliz e eu chateado. Então, aí perceba a presença, que eu raramente vejo. Olha os quarentinhas, Orlandão e Jorjão que estão aqui. Giovanni, não sei se está vendo a distância, tá? Pronto. Tereza Cristina aqui pode responder. Mas Jorjão respondeu antes de você, viu? Tem uma conversa dos dois, sabe? A Leila também conhece essa história já. É tão bom a gente brincar com isso, né, gente? Principalmente quando não tem nada por trás. Brincadeira não esconde verdade nenhuma. Às vezes esconde a brincadeira mesmo, a provocação, né? De meu avô Clóvis, eu raramente vejo o avô Clóvis estar aqui, Priscilinha, que é avô paterno de Priscilinha e avô materno meu, né? O avô Clóvis está aqui. E o ovo, a semente, ela apareceu, Maria Santíssima falar disso, de uma semente que é uma transformação dos nossos corações, né? E prestemos atenção a essas necessidades ocultas nossas, uma bobagemzinha mesmo pode ser importante, como às vezes é uma brincadeira de videogame, né? Eu sou testemunha, de novo, desculpa citar, o esforço de Ronei de ser amigo de Wagner, vou usar um videogame. Ele vai, não faça não, você não vai ser amigo de Wagner nunca, deixe Wagner com Luigi. Afinidades, quem diz que a gente pode determinar ser amigo de alguém? Ele tem sangue, foi isso, você tem sangue, explode cabeça de gente. Aí não, tem umas estratégias. Aí não. Umas estratégias de guerra. Não, Wagner tem que explodir cabeça, né, Luigi? Você, né, Lu Conde? Que é tão assim graciosa, esses monstros assim, calmos, voz mansa. Aí tem esses... Um de vocês, André Curtis. Eu estava perto de André Curtis. Não sei se você conhece a história, Brenda. Eu estava perto de André, aí numa daquelas confraternizações na década passada. Hoje é pra gente ficar assim, viu, gente? Eu estava numa confraternização, aí ele começou a falar alguma coisa comigo. Gente, eu vi uma cena, eu tive algumas experiências dessas com lembrança do passado. Eu vejo um guerreiro japonês, obeso e espadaúdo, com cara de mal, com espada e sabre e um urro de guerra. Aí, André, que corpinho diferente você está hoje. Mas me assustou menos, porque eu vi muito em mulheres isso, gente. Então, o susto, tem uma delas que está aqui presente.
Não tem importância não, Kétera, não se incomoda que eu diga, que a gente troca de gênero, e não significa que troque nem de identidade de gênero, nem orientação sexual, isso é besteira. E tão comum isso, bobagem. E a genética é bem mais complexa que isso aí, o espírito mais complexo ainda. Então, e vovô Clóvis, eu vou chamar de vovô Clóvis, vovô Clóvis cobra de Vossa Senhoria o curso de tiro, né, que o senhor está adiando muito. Olha que interessante, que ele foi que repreendeu que não podia. Então, para porte de arma de fogo. Aí está assim agora, estou sentindo, segurando o riso. Congele, Marquinhos, congele o riso. Doido para andar mostrando os coldres, né, que ele quer carregar. Então, é coldre mesmo que se chama de couro, né, onde se põe a arma de fogo e tal. Então, e não só a presença de... Vocês põem musiquinha ambiente, Carolzinha? Não só a presença de meu avô, mas vi a presença... Hoje eu estou vendo mais... Eu não acho a irmã Brígia minha parenta. Ela acha que foi, que é. Eu acho que não. Primeiro porque o corpo dela já morreu, né? Morreu antes de eu nascer. Então, nunca foi parenta, na minha opinião. Irmã Brígia está presente. Irmã Brígia esteve hoje em casa de Ângela. E aí Ângela fez uma prece muito mais miúda, minuciosa e detalhada, e se dirigindo muito à irmã Brígia aqui. Normalmente, quando desculpe, Gileu, qualquer falha, diante de vocês todos, né, qualquer falha de filtragem, atribuam a minha pessoa. Elas existem, não é? Falha de filtragem é outra coisa. E geralmente, eu estou desviando o olhar só para não ser influenciado por... Quero vê-la, né? Primeiro eu vou falar, depois eu pergunto se está tudo certo. É para a Ângela sair do lugar, Wagner? Não, nem pronto, ótimo. Eu preferiria que ficasse no lugar dela. E, geralmente, Gileu, ao fazer falas com algum espírito amigo, se dirige mais ou a Eugênia, isso eu sei, ou a Anacleio, também sei, ou a Marinho, irmão dela, também sei. Isso eu conheço. Pela intimidade, não é nem do que Ângela fale para mim, do que os espíritos falam para ela por meu intermédio com alguma frequência. É a Ângela das pessoas que ultimamente mais recebem mensagens por meu intermédio, pessoais. E dessa vez ela comenta que você hoje se dirigia, já aconteceu nos últimos dias, mas hoje em particular, de falar longamente com a irmã Brígida, de falar detalhadamente sobre vários assuntos, pedir socorro à irmã Brígida, e se emocionou muito, sentindo a presença dela, e de fato era a presença dela, mas só o fato de se dirigir assim tão específica e comovidamente à irmã Brígida, e ter sido hoje, eu já acho bem surpreendente, Gileu. Você pode confirmar se isso aconteceu? Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Muito obrigada. E ela diz que não se estranha, porque você, como diretora da instituição, e muito vinculada ao núcleo Irmã Brígida, faz todo sentido que você... porque você fez a prece falando todas as áreas da sua vida. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque é isso, todas as áreas da sua vida, incluindo Fefe, todos os assuntos da vida de Fefe, presente e futuro, né? Como as mães pensam, né? O presente já sofre de antemão pelo futuro das crianças em qualquer idade, né? Perceba a presença da vozinha, a vovó Uzira, de Tio D, que ainda está conosco, esteve hoje à madrugada, ainda está conosco. Percebo a presença de Hildegarda, de Liza, né, que está aqui hoje. E pronto, e hoje, desculpe, Liza, qualquer falha, viu, de antemão. Aí hoje, em particular, depois, recentemente eu falei com Liza, uma semana mais ou menos, ou um pouco menos, um pouco mais, semana passada, né, Liza? E pelo que eu percebo, você voltou a se lembrar dela de forma... foi se dirigir em prece e oração, lembrou-se dela, lembrou-se de forma bastante tocada e comovida. E aquela sensação de melancolia misturada a uma saudade indefinível. E apelou para ela, pediu ajuda a ela. De novo, eu sei que Liza se dirige mais quando vai fazer prece, que eu saiba, é Eugênia. O quindim de Liza com a Eugênia, como todo mundo sabe, né? E falar de forma especial
puxando assuntos pessoais e de modo amplo, em diversos departamentos, como foi dito sobre Gileu com a irmã Brígida, Laisa em preces. Hoje, pelo que eu estou captando, Laisa, porque eu não estou psicofonando a canalização, hoje dirigiu-se a Hildegarda, e sem muito pudor, não senti nenhum constrangimento de, por não ser um espírito a quem você se dirija como guia espiritual sempre, e que pode ser sua neta, como foi dito, e não filha como você esperava antes, mas você se dirigiu com muito gosto, como guia espiritual, pedindo ajuda, e começou de um assunto e espalhou para todos. Tinha só um tema e todos os demais apareceram a partir daí. Laisa, tá certo isso aí? Hildegarda, e que está aqui para dizer que estava ouvindo você e respondendo de nada, de nada. Amigos, olha, essa situação, vejam o que eles gostam de fazer, eu acho isso maravilhoso. Nem sei dizer se são eles ou um presente para mim. Eles escolhem falar alguma coisa que seja das preces das pessoas, ou de canalizações ou captações mediúnicas das pessoas para vocês, elas e vocês, nós todos e todas. Nos sentimos autossuficientes. Não precisa a gente ter intermediários nós não precisamos ter intermediários entre nós e Deus. Então, no caso de Laisa e Gileu, eu posso dar meu testemunho pessoal. Por eles estarem falando com pessoas íntimas minhas, eles escolhem coisas que eu considere absurdas ou completamente não esperáveis. Se não são absurdas, no caso, não foi absurdo propriamente Gileu ou Laisa falarem com esses dois espíritos específicos, mas era completamente improvável, da forma como foi dito, não é? Mas muitas vezes há falas que são de tal modo, já achei, contradedutivas. Então, além delas duas, eu dou esse testemunho, porque Eugênia disse, se eu for falar com as pessoas, e eu quero menos gente na sala para isso, aí encheu outra vez, e aí desvazia hoje propositalmente, eu quero que você nos dê o direito de, a mim, ela estava falando comigo, de não questionar, nós não escolhermos falar com pessoas que não costumam frequentemente receber. Houve uma reunião que pouco antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem de Eugênia psicofonada para Tereza Cristina, uma surpresa bem grande. Foi simples, não era nada excepcional, mas maravilhosa, né, Tereza? Foi maravilhoso. A Tereza Cristina Bastos, que eu tenho Tereza Cristina Lírio aqui, né? Estou falando de Bastos. Desculpe, Tereza Cristina, esposa de Giovanni. Eu estou falando com Tereza Cristina Bastos, a mãe de Felipe. Já estou falando mãe de Felipe, porque Felipe está compondo já o nosso grupo, né? Então, temos duas princesas Tereza Cristina, né? Ela é uma das filhas de Dom Pedro II, de onde vem Teresópolis, em homenagem à princesa Tereza Cristina. Estou certo? Estou falhando alguma coisa? Eu desconheço mesmo. Obrigado, Bela. Mas a sala está coalhada, muita luz branca do outro lado, não é essa luz daqui. E talvez eu tenha ficado mais cansado por ficar crepuscular. Aí tem um movimento grande dos espíritos assistentes, médicos e médicas da espiritualidade maior, dizendo que vocês, por exemplo, da área de fisioterapia, a Abner está aqui também, não é? Eu vi a Abner. Cadê a Abner? Biné, como vocês chamam. Bela, Juju Góes, tem Juju Costa cá. Que vocês são, de fato, médicos e médicas. E querendo dizer assim, eles pedem para falar com muito cuidado. Para eles não faz a menor diferença a pessoa ser odontóloga, fisioterapeuta ou médica, existe o mesmo status. Mas no plano físico, dizer, vocês são médicas e médico, mas da medicina, especialistas em movimento, em imbricação de coordenação motora com neurofisiologia. É mais então, né? Não é mais. E que eles consideram que o trabalho de vocês é muito importante, porque diz respeito a uma área médica e de saúde que faz a conexão de espírito com matéria, mesmo, né? A cinética,
Vocês trabalham muito isso, não é? E todos os problemas relacionados à cinética, aí lá vão, desculpem falar qualquer coisa da área de vocês, falando genericamente mesmo, tanto questões articulares, musculares, problemas neurofisiológicos graves, as meninas fazem estudos lindíssimos nessa área. Então tem uma metáfora forte, né? O espírito no corpo, o espírito se manifestando no corpo, os problemas do espírito no corpo. Eles consideram uma área muito nobre do estudo das áreas de saúde. Então, Biné, Juju e Belinha, algum mais fisioterapeuta na sala, me perdoem, que eu não estou lembrando agora, porque pode ter essa falha de memória. E que vocês são assistidas e assistidos, não é, em suas atividades, tanto as acadêmicas, quando vocês estão acadêmicas no sentido de permanentes estudantes. Bons professores, professoras são antes estudantes, né? Tanto quanto estão estudando, pesquisando, como são inspirados, mas também têm atividades profissionais. E que eles têm muita confiança em vocês, porque, para completar também, na área da fisioterapia tem essa questão do toque, não é? Aí, eita, meu Deus, olha, acho de uma disposição de vocês, um amor a dar, que ainda tem que tocar a pessoa, o paciente, então troca de energias intensíssima, intensíssima. E como vocês têm que ter disciplina interna para não se misturar com as energias do paciente, do atendido, atendida, né? Porque o contato físico demorado, técnico, favorece uma pergunta muito forte. A gente pode se intoxicar facilmente com o paciente, ainda que vocês, eu não sei quantos vocês estão trabalhando com isso no dia a dia, mas não tem como não trabalhar, não é? Mesmo em sala de aula vocês têm que ir, né? Então, eles parabenizam por vocês terem escolhido uma área que exige um esforço de vigilância, de policiamento, de pensamento, sentimentos e energias, porque a pessoa está lá com um dramalhão enorme, dramalhão no sentido não de dramaticidade, de a pessoa ser melodramática, é um drama mesmo, um drama sério, familiar. Aí vocês tocam, lá vai. A pessoa está com uma energia baixa, drena a energia de vocês, ou a pessoa está cheia de raiva, passa a raiva para vocês. Nossa, como exige uma vigilância muito grande de vocês. É uma área difícil e muito nobre. E vocês recebem uma atenção dos profissionais de saúde, uma atenção muito especial, que vocês podem ajudar muito também por dessa forma. Esse que Eugênia pede para dizer que das nossas áreas, que ela é a pessoa, olhem só, gente, a pessoa mais capacitada, porque a gente se atrapalhou, que não podia ser, não, a pessoa mais capacitada da área de saúde dos mentores espirituais é Eugênia Spazia. Então, qual é a médica, Luigi? Eugênia? Na área da medicina, qual é a autoridade médica? Eugênia Spazia. Então, a área médica para dizer tudo isso. Fisioterapia também. Quem disse que não, né? Como Eugênia, quando ontem eu fui ter que fazer um atrasadíssimo tratamento, dar continuidade ao tratamento odontológico, com 11 meses que eu fui a última vez, aí vamos a um médico odontólogo. Eles entendem como medicina também. É a medicina da boca, basicamente tratamento dentário. Mas é medicina, né? Cabeça, pescoço, tem que estudar, né, Gileu? Tem uma quantidade enorme. Desculpem, não vou tentar citar todo mundo. Só a parte de estudo, de enervação da cabeça que vocês conhecem. Nossa Senhora, e tem que conhecer a fundo. Usar anestesia. Os dentistas são cirurgiões, não só são médicos. São médicos cirurgiões. Eu sei, gente, eu sei que é polêmico. E eu sei que alguns bons, eu não sou da área, então vocês podem contestar. E professores e professoras, grandes acadêmicos da área de medicina, podem dizer que fisioterapeutas ou odontólogos não seriam médicos porque não se submeteram a certos estudos disciplinares da medicina. Eu me permito, da altura de um generalista, discordar enfaticamente, porque isso é uma especialização, não é? Pode não ser um médica mesmo, porque, de fato, vários assuntos relacionados ao metabolismo do corpo, a fisiologia completa,
não são tão estudados porque se especifica mais, né? Mas só isso, só isso. Eu acho que é um exagero, aí sim, dizer que um psicólogo é um médico, não, não é. Porque um psicólogo, na opinião de Eugênia, aí, em vez de diminuir, eleva. O psicólogo não estuda o corpo humano da forma como um odontólogo, um fisioterapeuta, um médico tem que estudar. Então, ele não é um médico, não é uma médica. Mas um psicólogo está fora das ciências, segundo Eugênia, no sentido de qualificar a psicologia. Ela diz, existem as ciências, existe a filosofia, existem as artes, existe a psicologia, como se fosse assim, é uma área de opiniões, é tão complexa, tão subjetiva. Ela diz que o esforço de alguns cientistas da área acadêmica e psicológica de tornar a psicologia uma ciência é um esforço talvez contraproducente. Interessante, né? É mais do que ciência, é uma área à parte, ou vamos dizer, é uma área tão importante como as ciências são. Aí tem filosofia, tem jornalismo, ela considera parte do jornalismo. Jornalismo, psicologia. Interessante, não é? Eles consideram que a psicologia está no campo da subjetividade extrema como direito, como jurisconsultos. Aí há pessoas que dizem ciência e direito. A área de Dani, por exemplo, tem muitos aspectos científicos, porque se pode abordar de forma científica a área dela. Até com estatísticas, com levantamento de casos, etc. Mas em todas as áreas acadêmicas. Tudo isso é muito controverso, gente. Eu não sou um erudito, eu não sou um acadêmico. E vocês podem questionar à vontade. Isso não é... Vejam o que eu estou falando sem dizer que a Eugênia mandou dizer. Eugênia considera, né? E temos eles pedem para lembrar, a Eugênia pede para dizer. Gustavo Henrique está aqui conosco. Todas e todos somos assistidos pela espiritualidade maior. Todas e todos somos acompanhados pela espiritualidade maior. Todas e todos somos acolhidos pela espiritualidade maior em nossas preces. E ela pede para tio D pedir a Luíde para abrir o acaso uma página dos Evangelhos e ler, por favor. Posso ler? Não. Mas eu me incomodei, porque ela disse que eu preferia falar com a Angela antes. Eu posso interferir e pedir o Evangelho antes? Pode. Por favor. Evangelho antes. Leia. Ela autorizou que o meu pedido fosse atendido. Leia o Evangelho antes. Leia. Muito obrigado. Tende aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiam-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe de abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhe eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Pronto, é suficiente. Os vivos do outro lado estão muito mais vivos do que nós, as vivas. Para Gabi, né? Saudade só, né, Gabi? Nossa, dá uma tristeza. Uma avó às vezes é mais mãe do que uma mãe, né? E por muitas razões. Ou do que um pai, um avô, por muitas razões. Mas tem figuras disciplinares, paternas, maternas, como por exemplo Eugênia Spásia. Eugênia Spásia, uma mãe de uma crise grave em 2005, ela me disse: eu sou seu pai, você tem pai, eu sou seu pai. Ela não disse que a Anacleta era meu pai, não. E eu tinha muito contato com a Anacleta: eu sou seu pai. A função disciplinadora e protetora, as mães que o digam, as mães que o digam. A mãe pode morder o jugular de um bandido antes do pai pensar em puxar faca. Bota um bebê na história. Ou então a gente vai estudar etologia. Eu não sei porque a Teresa Cristina, né? Sorri assim. Eu falo com o Giovanni, olha, mando beijo para as damas, para as esposas de Orlando e Jorjão. Leila está aqui, e Anne.
Aí eu falo assim, a dama, a princesa e a soldada. Maminha, é uma guerreira, é uma guerreira. Então, estão mais vivas, e isso é um elogio, viu, Tereza? Porque são formas diferentes de se ver o feminino, a feminilidade, e a pessoa pode ser feminina de todas as formas. Não existe isso de grau, né? Tanta bobagem, tanta... Eu sei que as mulheres gostam quando são chamadas de soldadas, né? Quando a gente diz que um homem é delicado, o que ele quis dizer? Sensível. Tô meio amaricado, meio aviadado, né? Não, rapaz. Às vezes o cara até gay se ofende. Um hétero se ofende menos. Se é um gay que ele é sensível, o que ele quis dizer? Está querendo me entregar aqui na frente de todo mundo, né? Então, primeiro, dizer, não foi por acaso a fala para vocês, vou ver se eu sou autorizado a continuar, viu, os fisioterapeutas. As e o fisioterapeutas. Tem que separar, tem 2 mulheres fisioterapeutas e um fisioterapeuta, né? E acadêmicos, os 3, né? Acadêmicas e acadêmico. Já com Você já é professor também, né, Biné? Dos 3, as 2 eu sei que são. Então, tão novinhas, né? Eu acho lindo isso. E aí, primeiro, ela começa a dizer que Ângela... É porque Ângela teve... Ela, segundo... Posso ficar à vontade, né, Gileu? Teve aspectos da sua conversa diferentes. Aí você resolveu perguntar à irmã Brígida se aquela fala de Eugênia sobre Felícia, se está de pé mesmo. Ô, Gileu, que horror, que horror. Não é aquelas coisas que a gente pensa, já foi, gente, já foi. Já foi, a gente pensou e não pode esconder dos guias. Eu falei isso a Ronei. Ronei, com guia, a gente tem que falar com transparência, não pode esconder. Foi. Está de pé mesmo. Aí a Eugênia disse que ela empenha a palavra dela, que está de pé. Teve esse assunto, isso é surreal para mim, Gileu, mas eu entendo, eu compreendo, eu perdoo. Sobre esse assunto de Felícia, é uma promessa especial que Ângela tem, mas houve uma preocupação especial que você não tinha há umas boas semanas sobre seu pai, e que, segundo a Eugênia me fala agora, eu digo segundo, perdão, amigos, segundo o que eu consigo captar, não é a dúvida sobre a Eugênia, é a canalização. Segundo o que eu capto, o assunto todo com a irmã Brígida acabou sendo provocado basicamente por uma fala sobre seu pai. Tinha várias semanas que você não tinha uma certa preocupação, e uma certa preocupação sobre o processo de transição lenta, de decadência orgânica lenta, como isso eu estou sabendo, mas que uma preocupação específica sobre isso, que não vinha muitas semanas, veio, e por causa desse assunto, e vocês dirigindo-se à irmã Brígida sobre isso, puxou toda essa conversa detalhada com a irmã Brígida. Tá tudo certo, Gileu? Sim, tá tudo certo. Muito obrigada. E o assunto vai ficar entre você e ela. Mas, só um aspecto, ela quer dizer, Eugênia, é você e ela, irmã Brígida, mas com a Eugênia com o sigilo aberto. Porque não existe isso no plano superior, não é? Então, porque tem um assunto sobre sigilo que alguns de vocês acompanharam. É que seu paizinho realmente vai para a enfermaria. Você se despreocupe que não vai ficar preso no umbral. Obrigada. Ela disse que não era preocupante. Você estava bem tranquila sobre isso, né? Sobre seu pai. Porque, inclusive, isso é bem contradedutivo. Eu ouvi na última fala para Gileu, sendo garantido que ele não ia passar para o umbral. Mas aí hoje o assunto voltou, e você falar com a irmã Brígida, perguntando sobre a promessa sobre Felícia e esse assunto sobre seu pai. E veio a preocupação forte, como não havia há semanas você tido isso mesmo, né, Gileu? Foi hoje, né? Isso, muito exatamente. Bem. Muito obrigada. Agradecer a ela. E é uma pessoa de bem, como foi dito, é uma pessoa de bem, merece ser assistido numa instituição hospitalar e ser recebido no plano do bem. Obrigada. Tem que. E ela pede para dizer que não só a Gustave Henrique, tem visto que eles acompanham nosso grupo, Marie-Louise d'Espérance, um dos 23 espíritos de um grupo de 22 desencarnados, e só um ficou encarnado, né? Você já sabe quem é o que está encarnado, né? Pois então. Eles pedem para dizer que estávamos reunidos. Eu peço licença para não falar. Pronto, tá certo. Eu fui autorizado. Estou sendo autorizado, muita coisa hoje. Gostei, estou gostando. Estão levando mais
a sério os meus sentimentos hoje. Não é que não levem, gente, é que estão me fazendo carinho emocional maior. E Marie-Louise Desperance está nos acompanhando à distância. É a mentora, é a principal, a mais abalizada autoridade da área psicológica do salto quântico, dizendo a vocês que trabalham com terapia, com Fabi, Juju, e da orientação e aconselhamento de um modo geral, os entrevistadores, entrevistadoras. Então, a Eugênia é a maior autoridade da área de saúde. E na área de terapia e psicologia, Marie-Louise Desperance. Se vocês quiserem, eu tenho uma dúvida, Gabi, não só Gabi, Fabi. Gabi próximo, né, Gabi? Eu fico atrapalhado. Essa felina linda do bem. E de que, será que ela é Marie-Louise von Franz? O nome lembra, né? Jungiana, será? Não confirmo. Tem status de sobra para ser espiritual, evolutivo, né? Grande discípula, né, Juju, de Jung, escritora, autora, né? Não só discípula, mas uma grande figura da psicologia junguiana. Eu tenho minhas dúvidas, grande autora, né? Mas está lá. Então, Marie-Louise Desperance, que ela faz questão de aparecer com o cabelo Joãozinho todo nevado, cabelo branco, Joãozinho, gente, Joãozinho mesmo. Tem poucos rapazes aqui com cabelo baixo como o dela. E ela é feminina, mas ela faz questão, enquanto a Eugênia aparece feminina e é uma identificada como mulher e aparece feminina, Marie-Louise Desperance não dá um sorriso, por isso que eu acho que é a própria. Bem durona, europeia, não dá um sorriso, sempre séria, sempre profunda, sempre grave nas ponderações dela, e aparece como uma senhora septuagenária. Quando a Eugênia aparece uns eternos o quê? 40, 50? Ninguém sabe nunca qual a idade de Eugênia, que não dá. Não tem idade, né? Aparência física, eu quero dizer. Ela aparece como uma senhora septuagenária e gosta de parecer septuagenária, com cabelo curtinho, Joãozinho. Não porque ela seja trans, nem muito menos se identifica como gay. Ela quer dizer que é uma mulher que é espírito e não mulher. Vocês compreendem a sutileza disso? Não, eu sei que eu sou mulher, mas eu sou antes disso espírito. Espírito. Então, por isso o cabelinho Joãozinho e todo nevado, cabelo todo branco, Joãozinho e bem sério, bem sério. Essa é a, se vocês quiserem perguntar a quem eu apelo, né, na hora de aconselhar alguém, pode considerar para você também, né, Cris? Porque você é da área de aconselhamento, né? Today, Marie-Louise Desperance, ela algumas vezes, o que ela quer falar? O que ela quer falar? E todas as demais, e Beth Matos, Taizinha, quem mais na sala, gente? Está aqui hoje. Mas a você, princesa, Cheyenne, todas e todos que trabalham na área de aconselhamento e terapia. Lembrando que entrevistadores e entrevistadoras, conselheiros e conselheiras estão nessa. Aquela vacilação em sala de aula que repentinamente, me perdoem, por favor, atribuam a mim qualquer falha de sinal. A minha preocupação sempre é essa. Vocês sabem que existe, né? Essa história, isso ficou para Moretti e para Marconi, que resolveu, eu continuo e aumento. Problema de Marconi e Moretti. Não existe acerto de 100%. Não existe isso. Então, qualquer falha, não se assustem. Existe. É interpretação que seria telepática. É mais complicado que isso, porque eu não sou bom telepata. Graças a Deus. Sou um telepata ruim. Para vocês não ficarem com medo, né? Resolver é fundamental. Acho que isso aí não interessa quem seja. Já foi. Deixa passar. Vamos nos concentrar na faixa do bem e da sabedoria. A pessoa fica no momento carregado, pronto, eu já fico confuso, não sei o que é, ninguém foi o que pensou. Estou na outra faixa. Me esforçando para ficar na faixa do bem e da sabedoria. Então, para ninguém ficar assustado comigo. Houve gente que saiu daqui achando que era telepata. Socorro, você de perto. Não, eu diria. Né? Chico Xavier não escondia que era telepata. Então, não é verdade. Os espíritos, sim. Os espíritos estão vendo tudo. Desencarnados, quero dizer. Ai, tá aquela coisa, mas uma vacilação, mas não esperava estar. Com tanta insegurança em sala de aula, eu me achava
mais preparada. Eu vou começar já a dizer para quem ela está dizendo, porque isso pode já bater para outras, não por acaso, mas porque uma em particular, Bela, estou percebendo que é para você. Mas, nossa, eu me sentia mais preparada, com mais segurança, com domínio do assunto. Eu sei que eu não sou irresponsável, eu sou responsável em me preparar, mas de repente eu estou me sentindo como se tivesse chegado à condição de professora universitária de modo prematuro, como se fosse isso. Deveria dar um tempinho a mais. Eu sei que eu passei nos concursos, tudo direitinho, tudo certo, né? Fui aprovada, mas é assustada com a responsabilidade de ser uma professora, quer dizer, um magistério na área de saúde. E isso a incomodou um pouco mais e se transformou em motivo de preces e socorro aos bons espíritos. E por isso, falando para você, sua colega, seu colega, a amiga irmã e o cônjuge, mas também colegas de professorado e de área de especialidade acadêmica. Mas também para os demais professores e professoras, vocês não entram em sala de aula sozinhos e sozinhas. Esteja em paz. Aquilo que se fala sobre professor, sobre que eu falei da magistrada que chorava o tempo todo, é assustador mesmo entrar em sala de aula. A responsabilidade na área de saúde, então, nem se comente, né? Isso é realmente muito pode enervar até a pessoa, né? Então, esteja em paz, você vai acompanhada, não precisa. Então, isso ela disse também que se sentia. E então, antes eu me confortava, fazendo preces e percebendo que eu estava sendo intuída. Aí agora eu estou achando que minhas intuições estão fracas e eu não estou percebendo com clareza se estou sendo intuído ou não. Não importa. Teve isso também, Belinha? Sim, tudo não, isso. E não importa que você não perceba. O que importa é aquela intenção séria, sincera de fazer o seu melhor em sala de aula. Esteja em paz, está acompanhada. Ela quis falar com você em particular, em nome dos demais, das demais, e professores e professoras. Porque de vez isso é cíclico, né? Profissionais, aí terapeutas de consultório, lá vai. Professores de todas, mesmo os mais gabaritados pela experiência, como Gica está há um tempão aí, né? Talvez seja a mais antiga professora universitária da sala. Nossa, engraçado você ser antiga, né? Tão sexy assim. Não é, Ronei? Provocar o ciúme, né, gente? Para ele se sentir importante, né? Provoca o ciúme. Perguntei ele, pedi desculpas a eles, que não se incomodou, não. De segundo ele, né? Não sei. Segundo me disse. Então, é cíclico. Não tem como a gente ficar completamente tranquilo, assinando documentos sobre a vida das pessoas, os profissionais da área de direito, por exemplo, né? Tudo isso é muito difícil. Algumas áreas podem ser um pouquinho mais leves na responsabilidade, mas, por exemplo, Gica, que trabalha com geografia, não parece uma coisa assim, só científica, está trabalhando só com, né, solo, territórios, etc. Mas e as pessoas? E os territórios da alma que ela aproveita para lavourar, fazer uma lavoura do bem, né? Os terapeutas, socorro, né, Juju? Socorro, socorro. Juju recebeu uma mensagem recente sobre isso. Socorro, ser terapeuta, como é difícil. Ser orientador de pessoas. Aí então, quem é orientador e orientador de pessoas? Todas e todos nós. Mães, tutores, professores, todo mundo. Aí acontece, o filho que é orientador da mãe. Jovens, bem jovens, adolescentes, está orientando suas famílias. A pessoa, não sei se estou falando de Brenda, que representa o plano do bem, né? Quase a família toda, né? Mesmo que não perceba com clareza, mas é. Aí não tem essa história de idade, né, André? Você não concorda? Não vou nem olhar para ela, mas você não concorda, André? Eu acho. Bota a espada para fora e corta o complexo dela se tiver. E essa espada da decisão, né? Como apareceu ali no Júnior, né? Essa espada é tão boa, né? Eu corto isso, tiro isso. E as mulheres sabem botar a espada para fora e cortar, decidir, definir, como Jesus pediu, não é? A espada como a cruz da decisão, isso é tão importante, tão significativo. Vejam, a sala de aula com menos pessoas fica assim, né? Mas é porque a parte melhor é quando eu consigo fazer um silênciozinho, né? Que essa energiazinha acolhedora. Você sente a carícia energética no ar, né? Quem não sentiu não tem importância não estou sentindo nada. Então tem importância.
Estão sentindo as ondas de celular? Eu não estou sentindo nada. Vocês estão? Eu não. Não. Pois então. Alguém tem dúvida? Que as torres de celular estão bombardeando aqui, cada aparelho celular ligado aí que esteja em modo avião, porque alguns têm que deixar que esteja em modo avião, alguns têm que deixar ligado, né? Ligados, alguns têm pacientes à distância, etc. Ou filhinhos e filhinhas em casa não podem desligar completamente. Mas mesmo que a maior parte esteja em modo avião, olha aqui em torno, né? Estamos sendo bombardeados. Pois então, os seres inteligentes do além também. Eugênia Spazia, representando a Anacleta, diz que ele está presente, não ela só como figura paterna, interessante, né? Não só ela como pai, mas a Anacleta também como pai. E para todas e todos que o veem como pai. Ela como figura disciplinadora, mas ele em particular. E um sorriso maior, hoje foi pelo Conde, né? Já estava esperando quase, né, Lu? Quando eu comecei agora a falar. E que como as preces foram mais intensas. Lu, me perdoe, meu filho, me perdoe. Mas em particular hoje foi uma coisa mais forte da ligação com a Anacleto, da oração para Anacleto e aquele chamado como... Nossa, ficou agradável aquele sentimento de que, como se fosse um pai espiritual mesmo. Mais do que um pai, né? Um avô, um ancião sábio, um tutor. E ficou quentinho o coração, porque dirigir-se a ele, eu sei que você tem uma ligação especial com ele lá atrás, mas de você sentir a repercussão de volta, e sentir como se fosse uma comunhão, e de, nossa, que maravilha, não é? Porque eu reclamo ou me sinto mal em outros momentos, né? Como todo mundo tem um momento de reclamar ou se sentir mal. Isso é uma fala para todo mundo, né? Essa parte é para todo mundo. E se dirigir a ele, sentir a proteção dele, isso é uma coisa especial para hoje, pelo que eu capto. Estou certo nessa leitura? Isso mesmo. Que Muito bom. obrigada. Então, ele quis representar em você. Achei interessante que Eugênia botou a mão no peito, e aí, então, só que aí eu vi no peito dela um símbolo que ele apresenta com frequência, que Vaguinho reproduz. Uma cruz e uma esfera em cima, douradas. Mas se isso tem no peito da Anacleta, eu estou falando em nome dele. Diga a ela, em nome dele, e para todas e todos que o veem, que eles escolheram Lu, que em particular teve uma comunhão maior com ele hoje. Mas para dizer que todas e todos que apelarem para uma figura de pai, mas eu vejo Eugênia como mãe, e vejo também. Então, deixa eu ver um vovô como pai? Podem, perfeitamente, não há problema. Ou quem quiser deitar no colo de Anacleto como se fosse uma mãe, também pode, não tem importância não. Um Jesus terno e doce, qual o problema? Né? Jesus amava Nossa Senhora como a força. Vaguinho em particular diz, quem quiser ouvir dureza, lê as mensagens de Nossa Senhora, né? Ele vê figuras de mãe como figuras poderosas, e são, e geralmente na Terra são. Lu, Obrigada. e olhe, se tranquilize sobre... então, eles pedem para dizer, e ele e ela. Porque, apesar de eu saber que você tem alguns desafios maiores, natural, né, gente? Não sinto quebrando sigilo. Desafios maiores com a filha adolescente. Por ser filha, é mãe e filha. Por ser adolescente, mais adolescente, entrada na adolescência que seu filhinho. Mas hoje, houve um pedido mais carinhoso do coração, de uma invocação de proteção para seu filhinho. Não foi isso? Para ele mais do que para ela. Não foi? Sim, isso mesmo. Então, ele está vendo, viu? Está vendo de forma particular e está dando cobertura a todas as áreas de sua vida, porque o demais eles preferem não tocar no assunto publicamente. E isso porque estamos falando com Lu para todas e todos. Seus filhos e filhas não são o centro de suas vidas. Então, não se preocupem. Quando pedirem ajuda, estão seus filhos e filhas recebendo essa ajuda de tabela, necessariamente. Um beijo no seu coração, adorei receber em público para você. Então, de que, princesa? Eu estou com princesa na boca, não reparem, viu? Ninguém se sinta... Eu não tenho esse receio com vocês, de parecer, mas eu pedi desculpas a várias de vocês. Estou infantilizando, estou embonecando, né? Que algumas... Assim, não, eu sei que vocês não sentem isso. E eu sei que Lu não sente, né? É uma forma carinhosa de falar. E todas e todos nós somos assistidos. A gente continua sorrindo largamente.
aí dizendo que ela disse que não foi à toa que você soprou para Luigi, né? Engraçado, que foi que teve mesmo o Benjamin com o Ronivon? Aí, né, teve alguma coisa? Não, Luigi, não foi nada não. Eu só descobri que era gay com o Ronivon. Então, Ronei, né? Aí ele era chamado de Ronivon também. Eu espero que feche esse negócio para sempre. Amém. Amém. Aqui concedendo a bênção do sacerdote. Porque ele começou com o Benjamin, que ia terminar comigo, e você me lembrou que eu comecei com o Rony para terminar com o Ronei. Obrigado. Com fé em Deus, que eu não tenho mais idade para isso. Tudo preconceito, viu, gente? Mas é porque provavelmente é isso mesmo. Não tem mais nenhuma profecia não, viu, gente? Acabou. Esgotaram as profecias. Outra profecia. Que história é essa? Pois é. Tem outras profecias, não sobre esse assunto. Para o grupo todo. Sérias. Aliás, agora você pode falar, eu posso. Em certo momento, eu acho que nem Wagner conhecia em todos esses detalhes. Em certo momento, eles me chamaram para uma mesa redonda, ovalada, e me pediram estranhamente para me sentar no que seria a ponta ovalada. A ponta da mesa significa uma posição de liderança e que eu não tinha, nunca tive. Eu era o último da turma calado, só participava se fosse solicitado. Me colocava naquela mesa por extremo acréscimo de misericórdia. Então, diante da mesa toda, eles começaram a falar. Um de nós vai ter que assumir essa responsabilidade e descer. Aí então, esperaram, telepaticamente havia comunicação, essa comunicação foi com o pensamento. Mas para simplificar, é como se houvesse quem se voluntaria. E então eu já sabia. Aí sim, eu me voluntaria. Aí então, eu não disse exatamente assim para vocês. Eu alterei um pouco quando falei para vocês. Eu me voluntario. Porque disseram, você vai receber essa honra, viu, Benjamin? Não, não foi exatamente assim. Para vocês eu falei que eles tinham designado, eu fiquei acanhado de dizer que foi um voluntariado. Quem se voluntaria? Aí então, aquela coisa de olhar a sala, aí eu levantei a mão. E eles esperaram que eu dissesse alguma coisa. Me voluntario porque sou o mais necessitado. Aí o que eles fizeram? Sorriram. Sou mais karmatizado, sou mais necessitado, sou o inferior. Logo eu desço. E aí, então todos sorriram. Ninguém fica assim, oh não, que é isso, que bobagem. Não existe isso no plano do bem. Eu sou tudo isso mesmo. O mais atrasado, o inferior, tudo isso. O mais karmatizado, o mais comprometido. O mais para baixo, mais para tudo. Então, desse grupo de 23, sim. E Eugênia Spaz é uma delas, Matheus Anacleto, Marie-Louise Esperance, estão todos lá. Temístocles. E desses 23, então, quando eu disse isso, e também tem uma honra, eles falaram, né? Eu falei e teve eco deles, tem a honra de fazer esse trabalho, em nome deles. Então, estou aqui em nome desses 23, eu sou o 23º, o último da turma, né? O 23º, porque alguns não estão mais aqui. Esses 23 ficamos para trás, e os outros voltaram para de onde viemos. E os 22 ficaram me dando assistência, e a todas e todos nós estamos dando assistência. Isso é uma bobagem, né, gente? Só apenas... ela pediu que eu voltasse a falar sobre isso, vai, né? Então... Pronto, aí atrapalha toda a minha sintonia do constrangimento. Vamos ver como volta. Ela pede para dizer que nós, esse grupo, representamos a falange de Paulo de Tarso. Por isso a voz da verdade dura. Algumas vezes vocês sentiram, nossa, será Jesus falando? Não. Anacleto estava canalizando algumas vezes Paulo de Tarso. E acima de Paulo de Tarso, Jesus. Sim, com uma cadeia, não é? Do bem, uma rede do bem. Representamos a falange de Paulo de Tarso, estamos debaixo de uma tutela de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que é um pré-Cristo. Alguns desses seres, como Eugênia e Anacleto, podem ser pré-Cristos. Eles não entram em detalhes, mas Paulo está à frente. E é como se fosse dessa categoria de pré-Cristos, ele está à frente. Que categorias humanas temos?
um silvícola primitivo, me desculpem, sem nenhum preconceito com tribos indígenas, estou falando de uma pessoa em nível tribal de consciência, ou um catedrático de Sorbonne, ou de Harvard, não importa, ou de Cambridge, Oxford, lá para a Inglaterra. Então, no nível pré-crístico, é uma escala. Então, Paulo está muito à frente nessa escala dos pré-cristos. E que ela espera que todos nos empenhemos em fazer mais, fazer melhor. A exemplo do que aconteceu com Moretti, que se assustou porque o rigor excessivo pode nos fazer inflexíveis, lógico, e pode comprometer o andamento de nossas tarefas. E ela sabe disso. Isso diminui o karma dela, eu falar. É estoico, é do bem, mas a pessoa também pode atrapalhar um pouco o andamento de algumas tarefas. E que nós façamos um esforço. Aquilo que São Paulo diz, de vós, amados, amadas, esperamos coisas melhores. É um trabalho gigante. Vocês sabem disso. Não precisa que entremos em detalhes. E gigante, não é nem só o tamanho. O tamanho, deixa eu dizer a vocês, está pequeno, era para ser tão maior, Porque deve ficar maior. Não sei se durante a minha encarnação, talvez depois do meu desencarne. Mas em termos de qualidade e importância, de significado, de libertação de preconceitos tão elementares, de fazer vergonha, de corar as faces dos guias espirituais. Tem que falar sobre isso. Hoje, gente, eu falar de masturbação e virgindade, socorro. Ou divórcio, nossa, socorro. Tanta coisa elementar, que nem se precisaria tocar mais no assunto. Ou de um pai e uma mãe não disputar afeto de seu filho ou de sua filha com outro pai e a mãe. Elementar, né, gente? Nossa, a gente tem que falar e voltar a falar, e voltar a falar, e voltar a falar. E aí, então, ela pede para dizer que o labirinto está tapetado no jardim, né? O labirinto, ela aparece como... Ela pede para chamar a atenção que um dos símbolos que a caracteriza é a barqueira da vida. Vaguinho, você tem essa imagem da barqueira para projetar? Você tem? Não, né? E você tem para passar para ele, por favor? Ela pede para lembrar. Isso aqui eu não disse a vocês, eu creio que não. Em 19 de janeiro, né? Deu a dúvida, 2002, aquele episódio que eu tive que apelar para ele com Liza. Isso aqui foi transmitido. Eu fui levado até o salão de Atenas Mística por Cibele. Então lá foi que eles me fizeram levantar a mão, levanta a destra, aí aquela história, né? E o anel veio sozinho para minha mão. Entre aspas, tudo simbólico, tudo mental, mas parece tão real como se fosse. Mas o que é a diferença entre uma experiência no plano astral e uma experiência mental que eles criaram? Tanto quanto em neurociências, qual a diferença entre lembrar com clareza de alguma coisa e imaginar, e aí então regiões do cérebro às vezes ascendem muito próximas, né? Imagine isso no campo mental, psíquico, é muito mais semelhante. Eu li para as meninas que estudam mais neurociências, né? E Biné também, desculpe, né? Essa quedinha pelas mulheres acadêmicas, né? Porque é um orgulho, né? Para o gênero que vocês estejam povoando o meio acadêmico e cada vez em percentuais maiores, em áreas que antes eram consideradas mais masculinas que femininas. Aqui, barqueira. Vocês podem pôr, por favor, a imagem? Que linda essa imagem. Ela diz que está um pouco grosseira a imagem. Ela diz que ela está até em pé de forma um pouco indelicada. Estou dizendo as pernas abertas, olha, gente. Está muito esvoaçante esse vestido. A cena não está muito boa. Mas o símbolo representa bem a barqueira da vida. Porque, em vez de barqueira da morte, tem o barqueiro da morte, né, Caronte? Que a gente tem que pagar uma moeda, né? Um preço para fazer a travessia. Em vez disso, ela apareceu algumas vezes assim, como uma egípcia de pé, de uma beleza estonteante. Pode tirar a imagem, por favor.
Eu lembro que Lorena viu assim, Anderson, não foi Anderson, você viu, você foi visto. Mas Lorena viu assim, Cris Carmelo, eu não sei se Cris Carmelo, eu sei que foi uma moça que viu e Lorena de certeza. Eu não sei se, acho que Cris e você foram inclusos na cena, não é isso, Anderson? Cris tá dodói? E ela apareceu assim para Deda, inclusive com um bracelete com uma serpente, que significa sabedoria. Ela apareceu assim, ela apareceu, ela está deslumbrante. Quando a Eugênia aparece deslumbrantemente linda, meu Deus do céu, o que é que de sério vai acontecer? Porque a beleza aí é uma expressão de vida e criatividade, voz da verdade. Aí a pessoa fica do outro lado extremamente linda. É interessante isso, né? Jesus e Maria eram estonteantemente lindos. E não tem como dizer que é fisicamente bonito. Não tem como colocar em palavras. Lorena, eu me lembro que falou, Benjamin, você entende que eu não sou gay? Ela falou na época, sim, eu sei o que é. Eu sou homem gay. E vendo, Eugênia, o que é isso? Como alguém pode ser tão linda? Ou então, como alguém pode ser tão boa? E é uma coisa só. Então ela ficou linda, 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 linda e disse a Dei, ela apareceu como egípcia, a belíssima egípcia, a barqueira da vida. Abra a reunião de estudos. Aí Dei, vou satisfazer minha síndrome de Cassandra, que é aquilo, profetizar uma tragédia, ninguém acreditar e ter a sina de assistir a tragédia acontecer. Você vai me satisfazer. Com você não vai ser necessário. Você tem que abrir uma reunião de estudos aqui. Você vai até de voo. Prometo. Meu Deus, não vai acontecer. Aí o que aconteceu? Meses depois, eu faço uma prece especial a Maria Santíssima, que não é habitual fazer prece a Maria, pelos motivos que vocês sabem. Peço uma proteção especial para D, que está fazendo uma travessia minúscula de Aracaju para a estância. Por favor, Maria Santíssima, proteção para Delano, que está vindo de Aracaju, proteção para Delano. Ele capota o carro de forma espetacular e machuca a falangeta D. 1º de fevereiro, é isso? Ou é de 2 de fevereiro de 2012? Foi meses depois, não foi tudo isso? Você me ajuda com as datas. Então, de forma... ele vai para consultar, tá certo. Não é importante não ouvir tudo. Isso foi pouco tempo depois. Se vocês tiverem curiosidade, vocês perguntam tudo. Ela apareceu para Deda, não foi ouvida. Ela apareceu para essa moça em 2008, não foi ouvida. E ela chamou algumas pessoas para cá. Chama essa pessoa para a mediúnica. E a pessoa desencarna logo depois. Não é castigo, era o contrário. A pessoa estava para morrer, vocês entendem? E ela vinha proteger, era o contrário. É o contrário. Dá uma extensão de vida a mais para as pessoas. Mais tempo de honra de ficar aqui. Eu conheci outras vezes, ela não apareceu como uma barqueira. Por exemplo, com D, eu não vi a barca. Eu só a vi estupidamente linda em Aruana. Morávamos em Aruana, né? D, ela está aqui. Ela está linda demais. Está como egípcia, a barqueira da vida. Que é a vida que ela representa, mas que ela não é. Ela pede para dizer lógico, né, gente? Mas vamos dizer como ela pede. Ela representa esse fluxo vital. Ela é a nossa fonte para Deus, o nosso elo para Deus. Ela não tem nenhum acanhamento que eu diga isso não, viu, gente? É a mãe. É como o bebê dizer, mamãe, eu preciso mamar no seu peito. Ah, tá, sim. Vocês acham que a mãe fica vaidosa? Ah, pois é, o meu peito, meu leite para você. Vocês estão entendendo? Sentindo. É assim que ela está dizendo. Eu sim sou a fonte. É dessa forma, sim, o leite. Está dando de mamar. Teve gente que se escandalizou que eu disse que apareceu a mama de Eugênia. Lá atrás, né? Aqui ninguém. Meu Deus, de socorro. A falta do que se escandalizar a gente procura, né? Mama, gente, em obras artísticas, o nu artístico. Mama não é só um órgão sexual, é antes maternal, não é? Ele é erótico só porque representa a maternidade. Para o homem que quer ter um bebê com a mulher, né? Se for o caso, se for uma relação heterossexual e para a reprodução. Mas primeiro, a mama representa a maternidade nas mulheres. Nós homens é que não temos mama, temos a glândula subdesenvolvida, está aqui, mas não temos, né? Mas devemos ter coração.
né? Como os paizões, como Orlandão, que eu acho um exemplo espetacular de pai, pai de função maternal. Você é um exemplo disso, Orlandão, a função de cuidador é tocante. Eu já percebi assim, em vários momentos críticos, os olhos de Orlandão parecem de enfermeiro, Beth. Eu percebo isso, né? Que você como enfermeira de alma e não só artista. Isso é um cuidador, é um cuidador. E assume essa função em casa, com a esposa, com os filhos, né? Sendo homem masculino. E por que tem que ser meio gay, gente, ou meio feminino? É completamente masculino. Não é questão da orientação, não. É sendo masculino, mente de homem. Por que para sermos disciplinadores, uma mulher vai se sentir menos feminina por ser dura? Não estou nem falando de orientação sexual, não, gente. Nem de idade. Estou falando de ser... Eu sou muito feminina e você dura. Mas, que beleza, dureza feminina. Não, você é muito racional agora, eu não estou sendo feminina. Que bobagem, quantos preconceitos. Mas com homem tem, não é? Eu não sou muito maternal, porque eu não sou muito... meu lado feminino é pequeno. Meu lado acolhedor, meu lado receptivo, meu lado de oferecer colo. Jesus é assim. Jesus é o colo personificado. Aos pés de Maria, eu fico aos pés de uma diva. Boto a testa no chão diante de uma deusa. Mas Jesus é colo, é impressionante. Posso falar porque eu sou devoto de Maria mais do que de Jesus. Jesus é colo maternal. E quando eu digo colo, a única experiência que eu tive foi na visão que me apresentaram, encostar a pontinha da testa com a pontinha da testa dele. Já foi aquela que é espetacularmente muito, né? Mas colo que eu quero dizer, colo, aqui, olha, gente, aqui, colo. E se sentir acolhido, acolhida, né? Então, ela diz que foi ela solicitou o fenômeno das não-mortes. A Igreja Católica considera patrona, né, Leilane, do corpo, a patrona do corpo físico, da saúde física. Então ela solicita aos Cristos de Deus esse fenômeno extraordinário durante 31 anos, que continua. Mas assim, o público a gente diz que não, né? Continua. É só a gente prestar atenção nos percentuais de morte, porque se fosse pela lei das probabilidades, iam morrer umas 15 pessoas no espaço de um mês. Está todo mundo vivo e vai continuar por muito tempo ainda. E os desencarnes vão começar a acontecer. Sim, claro que a gente tem que se libertar, né? Mas ela solicitou isso, porque o que ela pede é o devotamento à vida, à felicidade. Olha a moeda. Não a moeda, é coração. A moeda, coração. A dedicação, não um preço do mal. Porque a moeda Caronte é como se fosse uma coisa ruim que a gente paga a Caronte, ainda que seja uma moedinha, para fazer a travessia. Ela pede uma dedicação mínima ao bem, para nos salvar. Aí aquela coisa, só 15 minutos de prece, só prática do evangelho, só mediúnica, são coisas assim, bem poucas coisinhas e muito pouco cada uma delas. E o que a gente puder empenhar dessas moedinhas, os tais de sacrifícios para Nossa Senhora, sacralizar, pouquinha coisa. Pensemos dessa forma, qual é o pouco com Deus? Chegar numa situação difícil, eu posso fazer uma prece antes, internamente? Eu posso dizer alguma coisa amável? Eu posso calar uma verdade desnecessária? Eu posso dizer alguma coisa que eu julgo que vai ser útil? Não vai adiantar de nada. Não pode adiantar muito. Quem diz que não vai ajudar uma pessoa? Aquela bobagem que a gente diria. Tio desse está com o microfone. Você queria pegar o microfone? Já está com os dados? Ou não? Que você fez um movimento com o Luigi. Pega o microfone, por favor. Sobre o acidente, tudo que você falou foi em 2012, 1º de fevereiro, aí. É isso? E a fala foi no finalzinho de 2011, não foi isso? Que eu lembro que foi em Aruana. Foi. E no dia, eu lembro que foi no dia do acidente, eu fiquei até tá vendo, um dia que eu vou falar para Nossa Senhora vai acontecer um acidente com o tio D. Tá vendo que eu não devo chamar Maria? Acreditem que eu pensei isso. Eu fui castigado. Eu não posso falar com Maria, porque eu falo com Maria, ela aparece. Aí fui castigado, tá vendo? Tive dúvidas da proteção dela. Que nada, gente, ela queria que eu orasse. Mas eu fiquei tão chocado, porque sempre que eu falo com Maria, eu fico com culpa. Ah, meu Deus do céu.
como se fosse falar com a presidenta da República do céu, né? Vem incomodar a mulher, meu Deus do céu. Ah, mulher, né? Meu Deus do céu, me perdoe, me perdoe. Tá vendo, eu fui castigado, um acidente que eu te dei. Ai, meu Deus do céu. Como a gente se culpa de besteira. Quando a gente se culpa por bobagem. Eu estou entregando um pecado em público, Achei que eu estava sendo castigado por me dirigir a Maria de ter sido salvo do acidente. Muito bem. Ok. A gente faz de um tudo para se culpar, né? Como tem gente que faz de tudo para se sentir indene de culpas. Aí isso é um problema. Isso é um problema. Por exemplo, a pessoa que eu repreendi, eu tenho muito otimismo, porque eu acho que ela tem mais o traço de se culpar, sinceramente, do que de atribuir culpa a terceiros. Eu acho, né? Eu tenho essa impressão, que tem esse traço. E como ela tem esse traço, você considera Cris. Eu acho que ela traz esse traço. Você considera tudo, porque todos são conhecidos um pouco, né? Considera, pronto. Aí se eu atribuo responsabilidade a mim, que começa com culpa, eu estou no caminho da salvação. O problema é quando eu não sinto culpa por nada, eu estou sempre certo, gente. Euzinha, pronto, psicopatia. É o caminho da psicopatia. O resto se resolve. Se eu consigo ver minhas responsabilidades, onde é que eu estou errando, procurando sinceramente, não aquela coisa, qual o seu erro? Confiar demais nas pessoas. Não, gente, não. A gente, olha, essa safadeza para dentro, não. Vamos ser mais francos, né? Aí, nem que seja assim, uma coisinha melodramática, como eu dizer que sou vagabundinha, né? Hoje eu tenho uma dificuldade enorme de ver. Deixa eu dizer, outro pecado, deixa eu trazer outro pecado público. Eu tenho uma dificuldade de me ver na figura dos hipócritas. Que pena, né? Porque todo mundo tem algum grau de hipocrisia, mas eu tenho uma dificuldade grande, porque eu fico me controlando nos excessos contrários. De fazer desabafo público que as pessoas mal conseguem fazer em consultório, não precisaria. De pedir desculpas, confundindo as pessoas. A ideia achou lindo aquilo, né? Ele, agradece quando está servindo, pede desculpas por não servir mais. Isso é um vício, está errado, eu faço, mas está errado. As pessoas, que lindo, né? Não, isso é um desequilíbrio. Eu não consigo conter. Lá vou eu pedir desculpas fora de hora. E as pessoas, ainda bem que ele pediu desculpas, né? É natural do ser humano que goste que a pessoa assuma a culpa. Aí, pois, ainda bem, né? Pronto. E a culpa é minha. Aí eu tenho culpa por isso? Um pouquinho mais de nariz em pé. Olha, gente, me falta exatamente o que dizem. Mas Benjamin se acha, né? Eu deveria me achar. Oi, cadê que não levanta esse nariz que abaixa? Levanta o nariz, se abaixa. Oh, meu Deus do céu, criatura. Se respeita um pouquinho. Levanta o nariz. Engraçado, né? Eu passo exatamente ao contrário lá fora. E pra gente aqui dentro também. Pra muita gente aqui dentro. Agora, porque franqueza... Aqui. Qual lado? Não tem como resolver. Cá. O que é? Saiu. Pode ser um pedacinho até da barba que eu tenha feito às pressas. Aqui, café. Nossa. Com licença, desculpem. Estamos em casa. Mostrem a pinta. Tá aparecendo uma pinta de Marilyn Monroe. Só para tirar sal com vocês. Botem a tela para vocês verem junto comigo. Ficou bonitinho, né? Só para fazer de conta que tem um lado feminino. É esse lado de cá. Imagine, eu sou uma gracinha, vocês veem como eu sou feminina, né? Três pessoas. Não preciso. Ah, que bom. Não preciso falar isso. Que beleza. Eram 3 episódios. Graças a Deus que eu não preciso. 3 episódios. Graças a Deus. Em épocas diferentes. 10 minutinhos só. E aí então, nós estamos na casa da barqueira da vida. Nós estamos na casa, ela diz as maravilhas em transbordamento. Deixa eu dizer como é que os espíritos querem me agradar muito, querem que eu faça alguma coisa a pedido deles. E eu creio que todos aqui vão ter empatia comigo, porque são mães, pais, têm filhos e filhas, ou irmãos e irmãs. E eu vou voltar ao episódio de 6 de maio de 2008. Eu tinha acabado de falar com o Eliarmando e com o Sônia. Foi, Eliarmando, numa terça-feira, conversamos. Aí, já estava com dificuldade de ir com a história. Eliarmando, não sei se você tinha tomado a iniciativa de falar comigo, eu com você. Eu sei que a gente tinha acertado
numa terça-feira. Luíde, confirma em 6 de maio de 2008 se foi uma terça, porque eu me lembro de ter sido uma terça, e eu deixei um horário entre a mediúnica e a nossa conversa. Aí eu conversei com o William Armando, terminou. Eu gosto de falar porque é para prestigiar o amigo irmão, né? Inclusive porque é um homem louro de olho azul, né? Então, é heterossexual, tão bom isso, né, gente? Mas, olha, tem homens louros de olhos azuis, heterossexuais, preparem, gente, que são gente fina. Tem. Não é Adriano Zapf? Nossa, né, Lorena? Você não sabe como é um homem bom. Aí se não fosse, né, Lorena? Nós que temos problemas com homens, né, Lorena? Então, para você tinha que vir um assim. Então, Betão, Ave Maria, coração mole, derretido, que não sei o quê. Que Adriano tem um quê de soldado, que nem Wagner, não por acaso assim, ó, a sintonia. Então, eu conversei com ele, Armando, aí a gente tava, eu me lembro que havia desabafos delicados da sua época, né, de questões minhas e suas. Era uma pessoa com quem eu conseguia, foi dos primeiros homens que eu consegui interagir com confidência. Aí, então ele ia, falava, eu falava também. Então eu estava passando questões familiares delicadas. 2006 foi um ano difícil para ele, foi um ano difícil para mim o anterior. Então, e eu não lembro qual daqueles a gente tratou. Quando terminou, nossa, deu uma sensação de paz, que bom, tudo resolvendo. E agora vou ficar uma hora aqui em prece, né, para até esperar a hora da mediúnica de enfermagem a falar de desobsessão. Na época era desobsessão mesmo, só. Aí vou descrever a vocês como foi. Eugênia apareceu, o que é isso? O que é isso? A barqueira da vida. Que energia é essa? Que energia é essa? Aquele puf, puf no coração, não é? Meu Deus, quanta energia vital no ar, o que é isso? O que é isso? Preste atenção, feche os olhos, se concentre. Aí comecei a ver, amigos. Primeiro como se fosse um ruído ao fundo, como se fosse isso. Imaginem sonoplastia de Hollywood, aquela parte subwoof. Desculpem, me ajudem, Carolzinha, subwoof. Mas era mais lento. O que é isso? E ficando cada vez mais alto e mais próximo. Ela se concentre para ver melhor. Você tem que ver, você está ouvindo, que é mais fácil sempre ouvir. Agora veja, gente, cascatas luminosas, e era uma massa, cascata é a forma próxima de dizer, era uma massa luminosa, leitosa, que despencava de um domínio de consciência para outro, em cascata. Meu Deus, está chegando, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E uma luz branca cintilante, uma massa de luz branca cintilante. Até que chegou. 6 de maio de 2008 foi uma terça-feira. Pronto, Guilherme, você já também lembrava disso, né? Curioso é que no dia 20 de outubro, só para fazer um suspense, no 20 de outubro do mesmo ano, 2008, no dia do aniversário de Milena, a esposa dele, né? Eles são casados pela alma mesmo. Aí teve o fenômeno do sangue. Mas no mesmo ano, 2 eventos importantes, um com o William Armando, pouco depois, quero dizer, ele tinha acabado de falar comigo com a história, e depois, mas eu associo sempre, lembro sempre dele, quando tem esse William Armando, depois da nossa conversa, a gente marca, né? Quando tem um evento forte que aconteceu em torno, a gente lembra. E de Milena, no dia do aniversário de Milena, de 2008, o fenômeno do sangue que só Tio D presenciou. Que é aquela coisa do sangue pela boca, quando eu sou duro, gente, custa tanto, né? Custa muito, lógico. Quem curte não faz, não é endossado. Então, agora vai chegar. Meu Deus, o que será? Eu já sabia que era uma coisa muito boa. A voz feminina mais intraduzivelmente bela, aveludada e adulta. Como eu posso dizer isso? Uma voz tanto bonita, aveludada, macia e adulta, querem dizer, transmitindo força, poder, proteção, uma grande vovó celeste. E ela disse, eu já sabia que era a voz de Maria, dizendo, prometo a você e a seus amigos, que inclui o Armando e Milena, nas histórias todas, etc., que Milena também conhece, prometo a você e seus amigos maravilhas em transbordamento, mas em transbordamento mesmo. Ou seja, aí quem não vê o salto quântico, recebe das famílias de vocês, né? Aí então, Érica, né, não só o neto e neta é bobagem, gente. O negócio é ir para genro, para mais pessoas longe, que são abençoados, sofrem as irradiações do céu.
Nós estamos na casa das maravilhas em transbordamento. E como tem, para quem precisa da imagem paterna, então eu vou dizer a experiência de 11 de outubro de 2005. Ela pede que diz que não precisa. Ela diz que prefere que eu fale do fenômeno do sangue. Mas todo mundo já sabe, né? Mas para contar de novo, né? Para contar de novo. Então, em 2008, numa época em que muita gente surtou com razão, graças a Deus, eu dou razão a todo mundo, inclusive a tio D. Tio D, coitado, como marido, né? Que estava chegando outro. Olha, gente, foi o seguinte, tio D, em 2006, quando ele chegou em dia 27 de fevereiro de 2006. Aí então ele estava vindo do Rio, vinha e voltava. Vocês se lembram disso? Aí ele vai transferir residência para Aracaju. E eu só tinha profecia de que... Eu sabia que ele não era o marido. Mas eu não tinha a menor ideia de quem poderia ser. Eu não tinha despertado de jeito. Wagner tinha cara de 16, apesar de ter 18 na época. Não tinha despertado mesmo. Depois despertei, mas não tinha. Até que, meu Deus, no escuro eu vou dizer uma coisa dessa. Que estava se preparando para... No início de 2007, ele veio para cá. Ele está se preparando para transferir residência. Eu vou ter que dizer que ele não é o homem da minha vida e ficar só de novo, mas eu tenho que dizer. Antes que ele transfira a residência. Aí avisei. Mas quando acontece, gente, aí eu tive essa transparência, né? Graças a Deus. Ele mereceu. Em 2008... No momento em que eu soube dentro de mim, Wagner não sabia de nada ainda. Quando eu percebi, alguns de vocês até Sassá disse, não, que mãe, coisa nenhuma. Ela falou, eu sabia que não ia me ofender. Isso é amor de mamim. Aí eu sassaía, não é que era. Você percebeu? Foi, percebi. Nossa, antena de mãe capta essas coisas. Pois é, que vergonha. Eu estava com vergonha, porque tinha cara de novo, né? Mas eu não tinha sacado. Algumas pessoas podiam perceber alguma coisa e eu não percebia. Até que um belo dia, uma pessoa forçou a confidência. Quando percebeu, na hora que eu estava notando, esse meu perfil transparente, né? Estava dando carona a Wagner. Deixei Wagner. Ela ficou comigo no carro. Você está apaixonado por Wagner? Eu acabei de descobrir. Você percebeu? Percebi. Pois é, que coisa horrível, não é? Eu achando que era mãe. Que mãe PN. Ele é um garoto. Garoto que... Isso foi perto de 20 de outubro, né? Eu só me envolvi, não, um pouquinho antes, foi 2007. Quando eu ainda não tinha falado com o Wagner, foi início de 2007. Então, Wagner, ele é de... Me ajude, Wagner. Sabe, perto de fazer 19, perto de fazer... Eu comecei a falar com ele no ano em que ele fez 19 anos. Só nos envolvemos quando ele tinha 20. Mas eu comecei a falar, dizendo, mantenha a distância, para com esses abraços. Né? Não, tá bom. Um abraço rápido, Wagner, rápido, tá bom. Né? Que disse aí, eu sou gay, me apaixonei por você, não dá. Então, mantenha a distância, né? Respeite o meu espaço. Né? Não sou mãe, não, nem pai nem mãe. Você tem pai e mãe, eu não sou. Falei abertamente com ele isso, pedi distância. E... acho tão desagradável falar essas coisas, mas para Today foi um presente especial que ele mereceu. E o que aconteceu, gente? Eu deixei Wagner na faculdade, ou fui contar a moça na faculdade, Wagner em casa, isso eu não vou lembrar, porque nem Wagner marcou direito esse dia, a moça marcou, muito mais. Eu deixei um em cada lugar e fui para casa. O que eu fiz? Subi, encontrei Delano, que foi a primeira coisa que eu fiz? Falei a Delano. Lógico. Não, lógico não. Não era para ser lógico. Recomendo que não façam isso. Primeiro a gente tem que ver se é. Mas é que para mim era. Era, ponto. Era e foi, para sempre. Tá aí. Né? Como falei, o eixo. Pronto. É. E não tinha como mudar. Já sabia. Mas já não era garoto. Se isso foi em 2007, foi no ano que eu fiz 37 anos. Então, no dia seguinte, a pessoa quis me pegar e me entregar. E foi falar com Delano. Vou entregar um segredo. Delano já sabia. Que coisa horrível, né? Sumiu. Não consegui me ver nem ver ninguém, porque ela foi pega, né? Vou contar um segredo. Porque como ela queria ter um relacionamento comigo, embora dissesse que era gay, e ficou chateada porque me viu apaixonado por outra pessoa.
porque sabia que eu não tinha romantismo por D, vou destruir a relação dele. Vou destruir. Jogou tanta gente contra tanta gente. Foi um pesadelo, gente, nessa época. Um monte de gente saiu do salto quântico nessa época. Morrou. Karma sem tamanho para uma pessoa dessa. Karma sem tamanho. E alguns de vocês sabem de que eu estou falando. Mas só que Delan tá na posição. É fácil, né? A vítima. Não. Esse rapaz é muito jovem, isso é um absurdo. Eu acho, eu sei. Aí então foi quando eu disse: mas você não disse que eu sou apóstolo de Maria? Você não disse que eu sou representante do céu? Cadê a hora de você provar para si num momento delicado? Né? Ele disse que eu fale isso abertamente. Eu passei um tempo sem dizer, até que ele disse. A posição dele era outra, gente. Ele era o marido da época. Ele tinha direito de ter esse momento de dizer o que ele quisesse. Isso era normal. Outras pessoas surtaram porque quiseram surtar, surtaram porque quiseram, né? Mas ele tinha o direito. E aí veio o presente. Começou a cair o crepúsculo. Era o anoitecer. Na hora do Ângelus, eu consegui dizer a ele. Eu me aproximei. Aí fomos para o quarto. Estava perto. Eu me lembro que estava entre a porta do quarto e a porta do banheiro. A luz do dia sumindo. E eu disse: eu sinto, essas falas duras são como que botasse o coração pela boca. Eu sangro quando falo duro assim. Aí o esguicho de sangue na boca, na hora do Ângelus. Esse fenômeno passou por 2 odontólogos, Maisinha e Paulão, por Raulzinho, especialista do aparelho digestivo, e por Ana Sá, como generalista, e eles, cada um deles disseram: não há na literatura isso, não poderia ter acontecido, porque saiu, não as glândulas salivares, não, glândula salivar não pode esguichar sangue, não existe isso, não há descrição na literatura, cada um por sua área afirmou, não existe isso. Só que eu fui, meu Deus, estou tendo AVC, meu primeiro pensamento, então fui acender a luz do banheiro, que já estava precisando de luz, e procurei ver sinais na esclera. Essa parte branca dos olhos devem estar avermelhados, não estavam. As veias deviam estar entumecidas da testa, não estavam, não estava nem rosa. Mas por que? A essa altura, Delan estava de joelhos, abraçada à minha pé, pedindo misericórdia. Criatura, se controle, que eu estou precisando de ajuda. Se controle, que eu preciso de ajuda. Se levante. Que é isso? Me respeite. Olha, isso é um AVC. Mas os olhos estavam brancos. Não havia veja testa. Isso foi no anoitecer. Só a 1h30 da manhã eu me convenci. Falando com Ana, falando com Raulzinho, Paulão, Maisinha, Ana, aí voltava para um, voltava para outro, conversando com um, mas veja bem, tem que ter uma explicação. Até que 1h30 da manhã, isso mesmo, aproximadamente 7 a 8 horas depois, eu me convenci. É um fenômeno paranormal. De quem era o sangue? Provavelmente meu. Houve uma transferência. Glândula salivar é uma câmara ectoplásmica fechada. Eu estou terminando, amigos, passando por pedido deles. Então eles devem ter transferido sangue, a boca supervascularizada, devem ter transferido para esguichar um pouco. Deu mais ou menos o equivalente, Tio Day e eu nunca sabemos ao certo, porque eu cuspia sangue muito, e aquele contraste do sangue com a louça branca da pia era chocante. O que é isso? De novo, cuspia. Muito sangue esguichando. Era de uma glândula salivar sublingual em particular. Eu não me recordo, me parecia que era da direita, mas não tenho certeza. Era de mais de uma, mas uma era assim, uma torneirinha. Eu senti o líquido morno na boca. Estava mais quente do resto da boca, porque eu sentia o líquido morno. Então havia uma diferença de temperatura. Mas depois eu entendi o que era. Era um sinal para mim mesmo. Porque, amigos e amigas, se vocês soubessem as dúvidas que eu tenho sobre quanto eu estou sendo coerente com essa assinatura, são dúvidas cruentas e dolorosas, por isso a minha falta de vergonha e de pudor em dizer isso em público, esses fenômenos, essas cenas. Porque para mim, tem que me ouvir falando. Era o equivalente da estigmatização de Bernadette Soubirous. O sangue é dela, do coração dela. Porque não tem estigmas, nada, zero. Meu corpo ficou podrezinho, já virou só ossinhos da última encarnação, já exumaram, tá lá, só ossinhos. Esse vai ficar também, só ossinhos de novo. Não sei por quanto tempo, mas só ossinhos.
Não sou estigmatizado, não vou ficar com nada de corpo incorrupto, não tenho santidade, nem estou a caminho da santidade, 0. Mas eu falo em nome dessas almas santas, sim. E para mim foi essa fala, ela estava triste com os episódios, e foram sequências de episódios, porque corri o risco de minha encarnação ser interrompida. Houve o risco em 2002, houve o risco em 2005, houve o risco em 2007, foram vários episódios difíceis. Estamos na casa da barqueira da vida, estamos na casa. Maravilhas em transbordamento, maravilhas em transbordamento, maravilhas em transbordamento. Assim seja. Que assim sintonizemos para sempre. Um beijo no coração de todas e todos.